Um livro da Célia tinha que sempre aparecer no canal, ainda mais quando ela me dá a honra de eu o apresentar. Olá, hoje venho falar-vos de No Tempo das Cerejas, da Célia Correia Loureiro. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Célia, à Aurora e à Infinito Particular o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigada. E quero muito agradecer à Célia e à Infinito Particular o convite para apresentar este livro. Muito, muito obrigada. Foi uma honra, foi um prazer, e posso dizer isto porque a apresentação já foi, mas foi uma honra e um prazer apresentar este livro da Célia. O primeiro livro que vocês têm aqui no canal da Célia Correia Loureiro, a primeira opinião sobre um livro da Célia que vocês têm aqui no canal é sobre o Demência, que eu aconselho toda a gente a ler, e que já tem 5 anos. Portanto, eu conheço a Célia já há algum tempo, nós vamos conversando pelas redes sociais, não tanto como aquilo que eu gostaria, mas nem... O tempo é uma coisa tramada, quer para mim, quer para a Célia, mas a verdade é que criámos uma relação de amizade, de carinho uma pela outra. E portanto a Célia deu-me a honra e o prazer de eu apresentar este seu último livro, este seu No Tempo das Cerejas, que é um livro brilhante, como tudo o que a Célia escreve, e é um livro que é um livro de todos nós. O livro passa-se em Lisboa, o livro é uma ode, como diz a Célia no final, uma ode à cidade e à Portugalidade. Eu acho que é mesmo, é uma ode à cidade de Lisboa e é uma ode a este ser português, tanto mais que o livro, para além de ser passado em Lisboa, é um livro sobre uma cantadeira de fado. E ela não lhe chama uma fadista, chama-lhe uma cantadeira de fado. Uma cantadeira de fado que nós acompanhamos ao longo do tempo, mas que centra a reflexão em 1947. Depois já também 56, há uns anos para trás, ela vai em 1921, 1922, 1918, portanto, ela vai por aí, mas o grosso da ação centra-se em 47 e 56. E portanto temos aqui esta cantadeira de fado que tem a particularidade de, por muito que queira, não conseguir deixar de cantar. E isto é uma coisa impressionante, porque esta jovem que tem uma vida complicada, tem uma história de vida intrincada, digamos assim, acaba por manifestar os seus sentimentos através do canto. E, portanto, ela acaba por libertar também os seus fantasmas através do fado, e isso é muito interessante. O fado, digamos que é intrínseco a ela. Numa altura em que as fadistas não eram muito bem vistas, as fadistas eram vistas quase como, enfim, alguém que não era... eu vou dizer um termo horroroso, mas é um termo que se dizia na altura, que é aquelas mulheres que não são para casar. Portanto, uma cantadeira de fado era uma mulher que tinha uma vida que era considerada não uma vida muito séria para se poder apresentar a uma mãe e se casar. Portanto, nós vamos ter aqui esta cantadeira, a nossa Irene, que vai contar a um jornalista a sua história de vida. Um jornalista que ainda por cima é alguém que, sendo português, vive fora do país. Portanto, nós vamos ter aqui, e nisso a Célia foi inteligentíssima, nós vamos ter aqui a Irene, a cantadeira de fado, que quer contar a sua história, que quer contar essencialmente a história da sua amizade com a Lena, que é uma história de amizade também rodeada de mistérios ao longo do livro até que tudo é esclarecido, e depois tem um final brutal, mas desse eu não vos vou falar rigorosamente nada. E a Irene conta essa história ao Serafim, que é um jornalista que, sendo português, vive em Inglaterra há muito tempo e que não vinha a Portugal há muito tempo. E portanto nós temos a visão de alguém que vive na Europa, no coração da Europa, em Londres, que vem a Portugal em 1947. E isso é muito interessante e muito inteligente da parte da Célia, porque nós acabamos por ter uma visão, ou a análise daquilo que é contado ao Serafim, de alguém que, sendo português, é ao mesmo tempo alguém de fora, que já tem uma distância na sua visão em relação ao país e que já tem uma distância em relação àquilo que está a acontecer e à forma como o país é.
Na verdade, esta personagem do Serafim é uma personagem muito interessante porque acaba por ser uma personagem que nos dá a visão desta Lisboa, porque ele deambula por Lisboa com Cesário Verde, ele deambula por Lisboa e dá-nos a visão desta Lisboa. E nessa deambulação ele vai refletindo sobre aquilo que a Irene lhe conta. E vai refletindo sobre aquilo que a Irene lhe conta depois de nós termos assistido ao diálogo entre ele e a Irene. Ou seja, a Célia conta-nos as conversas e depois permite-nos saber aquilo que o Serafim está a contar, porque supostamente o Serafim está a ter entrevistas com a Irene para depois fazer um livro com a sua história de vida. Mas a verdade é que eu acho que esta ode à cidade e esta ode a Portugal é muito patente, porque eu acho que, e eu disse isso na apresentação, eu acho que Lisboa é uma personagem neste livro. E esta cidade, e este deambular pela cidade do Serafim, e a forma como a Célia, através das personagens, nos mostra elementos característicos desta cidade. Estou a pensar no Luna Park, que depois deu origem à Feira Popular, que também já não existe. Mas estou a pensar, por exemplo, nas casas de fado. Estou a pensar no meu Ferro de Engomar, e desculpem, mas o Ferro de Engomar é um restaurante aqui em Benfica, que na altura era fora da cidade e que hoje está dentro da cidade, que eu frequentei com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, e lembro-me perfeitamente da Dona Lourdes, da dona do Ferro de Engomar, e portanto aqui houve também uma ligação direta com a minha vivência, e portanto ela dá-nos essa cidade. Houve um aspecto que eu também não falei, que não falámos na apresentação, que não houve tempo, mas que também não queríamos tornar aquilo aborrecido, apesar de eu e a Célia, eu pelo menos diverti-me imenso a conversar com a Célia, acho que a Célia também, mas a verdade é que eu acho que eu aflorei isso quando contei o meu episódio pessoal com o Ferro de Engomar. Eu acho que a Célia vai conseguir isso, que é, em determinados pontos, levar as pessoas a pensar na sua história pessoal. Obviamente aqui havia uma relação direta com o restaurante, com o Ferro de Engomar. Eu estou a dizer o nome porque já não existe, mas infelizmente, porque era um sítio onde eu gostava muito de ir e onde eu tenho memórias fantásticas com os meus filhos pequenos. Mas as características que existem no Ferro de Engomar e que existiam no Ferro de Engomar, e aquela ligação com as pessoas que nós já conhecíamos, os donos e tal, essa relação, certamente uma pessoa que não mora em Lisboa terá com um local na sua cidade ou na sua vila. E, portanto, a Célia vai certamente conseguir isso em pessoas que não conheceram os sítios que ela está a falar, que é a ligação com sítios similares no país. E isso é muito interessante porque vai buscar as nossas memórias afetivas, vai nos obrigar, se quiserem, a recordar os sítios onde fomos felizes e vai nos obrigar a fazer esse exercício de memória, que é sempre, pelo menos no meu caso, eu acho sempre bastante gratificante. No entanto, para quem não tem, também não tem problema, porque a Célia desenvolve e faz toda essa ligação. É um livro, portanto, sobre mulheres. No entanto, a personagem à volta da qual eles andam é este homem, quer a Célia, quer o seu marido, quer a Irene, perdão, quer o seu marido, andam à volta deste jornalista e, no fundo, do poder que ele tem, porque se, por um lado, a Irene acha que ele é um instrumento, entre aspas, muitas aspas, porque eles acabam por criar uma relação de amizade e de empatia, mas se ela acha que ele é um instrumento para contar a sua história, por outro lado, o marido da Irene não perde nunca a noção que ele é um jornalista e que, portanto, tem algum poder que pode, em momentos chaves, e não podemos nos esquecer que estamos no Estado Novo, alterar a vida deles. E sendo eles alguém de uma classe social alta na altura, portanto, o seu estatuto levava a que eles tivessem um papel social que não podia ser manchado por divagações de um jornalista ou por análise de um jornalista que poderia pôr a censura e a polícia política
a observá-los e a chamar a atenção sobre eles. Tanto mais que ele era um funcionário do Estado, portanto, ele, marido da Irene, era um funcionário do Estado e, portanto, havia essa necessidade de não haver essa incompatibilidade. Tempos que esperemos não voltar, tempos que achamos que não queremos que voltem, porque esta liberdade de podermos ter dado duas mulheres a conversar numa noite de semana para uma plateia sobre um livro é algo que na altura não existia. O livro da Célia é, pois, um livro de espaços, é um livro de tempo, ela dá-nos essas indicações todas a nível do tempo, do que se vivia naquele tempo, do que se podia e não podia fazer, do que se podia e não podia dizer naquele tempo. É um livro de personagens e depois é um livro de enredos. E é um livro de enredos onde aí se vai misturar a história da Irene com a Lena, com a história do fado, com a história da cidade, com a história da sociedade portuguesa. No fundo vai-se misturar com a história de todos nós. Porque mesmo não tendo vivido, nós acabamos por ser reflexos da nossa história e certamente todos nós ouvimos os nossos pais, os nossos avós a contar histórias daquele período, a contar aflições daquele período. Eu, por exemplo, lembro-me, porque falei algumas vezes com ele sobre isso, na altura em que a Amália resolve musicar poemas de Camões, foi um escândalo, poemas de David Mourão Ferreira, que ainda por cima o senhor estava vivo, foi um escândalo, e portanto a história do fado também está aqui patente e a história do fado também está aqui muito marcada neste livro da Célia. É um livro que eu acho que vocês têm que ler, é um livro muito nosso, é um livro brilhantemente bem escrito, mas outra coisa também não se esperava de um livro da Célia Correia Loureiro, e é um livro que eu acho que é quase de leitura obrigatória, porque é um livro onde estamos nós, todos nós, de uma forma ou de outra, num momento ou noutro, acabamos por estar todos nós. Não se intimidem pelo tamanho do livro, lê-se lindamente, lê-se assim num ápice, numa correria, porque é impossível parar. Porque nós queremos mesmo perceber a história destas duas mulheres, queremos perceber no fundo também a história deste Serafim, o que está por trás da sua história, e queremos essencialmente perceber como era Lisboa, como era o país, a história do fado, perceber, no fundo, quase percebermos como é que éramos nós, portugueses, em 1947 e nos anos anteriores e depois em 1956. Bom, não vos digo mais nada, está a decorrer uma leitura conjunta No Tempo das Cerejas, portanto, se quiserem juntar, digam-me. Já temos metas que são puramente indicativas, não são obrigatórias, não quer dizer que vocês as sigam, podem ler mais depressa, podem ler mais devagar, é um espaço de liberdade também aqui. As metas são apenas indicativas porque há pessoas que gostam, eu pessoalmente gosto, dá-me alguma disciplina a nível das leituras. Está a decorrer, portanto, se quiserem, juntem-se, digam-me, mas o mais importante e essencial é que leiam este livro da Célia. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre No Tempo das Cerejas, da Célia Correia Loureiro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.